excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício e nem uma culpa. Bem? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu santo nome, Pai, muito obrigado, porque eu sei, Senhor meu Deus, que o Senhor vai atender as nossas súplicas. A tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então estamos aguardando, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro do profeta Daniel, além de ser um livro muito lindo, porque prova o amor que ele e algum dos seus irmãos que está dentro desse livro aqui, prova o amor que ele tinha com Deus. E ao mesmo tempo, Deus ele retribui este feito, né? Este amor que Daniel e seus amigos reportavam sempre a Deus, e Deus retribuía. Só que é o seguinte: às vezes quando você está atravessando algumas adversidades na vida, eu sei que tem muita gente aqui que já passou e que está passando adversidade, é isso? Amém? Ou não, amém? É isso? Nós estamos passando. Às vezes ele é um pouquinho alto, às vezes é um pouquinho baixo, né? Mas muitas vezes a gente se enquadra como o profeta Daniel. Eu falo profeta porque, além dele ser um servo, Deus dava visões para ele, né? E muitas das visões que Deus dava para ele, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, nem Neemias, nem Jeremias, nem Isaías. Por que eu estou falando esses nomes? Porque quando vamos buscar essa gama de pessoas que eu citei, elas viveram o mesmo período, mas como Israel foi invadida 3 vezes, foi levado pessoas 3 vezes ao cativeiro, irmãos, é uma coisa tremenda, é uma coisa louca, é uma metanoia. Imagine vocês pregando, a palavra fala que o rei Dário, ele constituiu o seu reino em cima dos medos e dos persas. Então tinha mais de 150 províncias. Então já começa por aí. Jeremias estava de um lado, Isaías estava do outro, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel junto do reino babilônico, e também Neemias. Agora imagine esse povo pregando a palavra de Deus, trazendo visões ao mesmo tempo. Você acha que esse povo não ia ter uma diversidade, ia ter uma retaliação? Só por, às vezes, cultuar o nome do Senhor. É uma coisa boba, mas para eles era uma coisa horrível. Porque quem é esse Deus que não tem boca, que a gente não vê olho, a gente não vê cabelo, a gente não vê corpo? Por que você agora não é mais fácil adorar aqui a estátua aqui, a Nabucodonosor fez? Só que a palavra também diz: uma imagem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem pernas, mas não anda. Mas o nosso Deus, Ele é tão rico e eficaz, que basta apenas que nós cremos nele, e Ele tudo vai fazer. Não é isso? Glória a Deus. Então a palavra vai me dizer que Daniel e nós vivemos, às vezes, um período de adversidade. Primeiro ponto:
Tem hora que a gente está vivendo o auge do problema, não é isso? A gente está vivendo o auge do problema. Segundo ponto, o problema é grande. Todos nós temos algo para resolver, não temos? Seja material, seja sentimental, seja espiritual. Em muitas situações, o problema é sem solução. Para você é sem solução, para mim é sem solução, mas para Cristo há algum problema que Ele não possa resolver? Às vezes você pode falar assim: e a morte? Espera aí, a palavra me diz que Ele ressuscitou, não foi só um morto, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não é isso? Glória a Deus, aleluia. Agora, quando começam a maquinar sobre a sua vida, o ponto que eu quero trazer é falando sobre: tem pessoas que são dominadas pelo diabo para poder atrapalhar a sua vida. Irmãos, não é evangelho de vingança, não. É um evangelho que está te alertando para que você não pereça, para que você não caia no buraco, para que você não tropece. Sempre Jesus, Ele nos dá uma advertência. Ou você acha que não? Sempre quando vamos fazer algo e começamos a achar tudo normal, Deus sempre usa uma pessoa para falar com você. Uma coisa que eu não creio. Quando vou fazer uma suposição aqui, eu e o Diácono Fábio, eu estou maquinando contra a vida dele, e estou em determinado lugar, e veio um profeta lá, enviado não sei de onde, e começa a, como é que se diz, a descer o cajado na minha vida ao público. Agora me fala uma coisa: você já viu Jesus fazendo isso? Me mostra aqui o exemplo de Jesus fazendo isso. O exemplo de Jesus é te chamar de canto e falar ao teu ouvido: vá e não peques mais. Deus, Ele vai usar uma pessoa para falar contigo no culto profundo, só você e Ele. Não é isso? Daniel, praticamente constituído príncipe geral do reino persa e dos médios, a inveja começa a aparecer com os naturais da terra, e eles sempre acham, já imaginou? Eles sempre acham alguma coisa para poder te acusar. O diabo, ele vai achar qualquer coisinha para poder te acusar. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo, não foi isso? Como ele viu que em Jesus não havia dano, ele falou: eu vou pegar ele na sua própria palavra. Não foi aqui que foi encontrado? Os Cristo fala assim: olha, como é que a gente vai acusar Daniel? Como é que eu vou acusar você, sendo que você é reto, sendo que você é temente a Deus? Tem hora que dá uma desviadinha aqui, mas Jesus bate o martelo e você volta. E muitas vezes ele busca a sua própria essência para poder te acusar. E acharam isso em Daniel. Lembra que eu falei que às vezes uma coisa simples pode se tornar algo terrível? Quando Daniel soube do dito do rei, do decreto do rei, os príncipes e os governadores foram muito espertos. Falou assim: olha, senhor, nós temos que, precisamos fazer um decreto aqui, que todo aquele que não colocasse o Senhor como prioridade, não colocasse o Senhor, tudo aquilo tinha que ser voltado para adoração ao Senhor.
seja penalizado, segundo, né, o decreto dos medos e dos persas. E o detalhe, o Senhor tem que selar com o seu anel, e os príncipes também, porque era um decreto que não podia ser revogado. Irmão, se você fizesse, vamos supor, se levantasse uma calúnia sobre o Senhor, e o seu superior sabendo que o Senhor é inocente, mas por causa de uma lei que ele mesmo criou, eu não tinha como te salvar. Só que eu acho engraçado, às vezes a gente fala que a gente não pode se comparar a ninguém. Só que muitas vezes a gente tem que pegar aquela palavra que Paulo disse lá na frente: seja meus imitadores como eu sou dele. O que Daniel fez? Daniel foi para a sua casa, foi para o seu quarto, abriu lá a porta lá na varanda lá, começou a orar as 3 vezes por dia em direção a Jerusalém. Esse foi o pecado de Daniel para os medos e os persas. Agora eu peguei. Voltando um pouquinho, foi isso que Satanás falou para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Se tu és Deus, te lança desse pináculo lá abaixo, que os anjos vêm e te salvam. Pera aí, Satanás, não tentarás o Senhor Deus. Aleluia. Só que, irmãos, vamos ser sinceros, a gente está ali naquela certeza, naquela valentia, mas a adversidade cada vez vai se aproximando, e você começa a orar cada vez mais forte, mas fica com medo, porque isso é natural do ser humano. Jesus também teve medo, e fala: olha, por causa desse incidente que você acontecer, a idade foi não tem como te livrar. Eu vou ter que cumprir o decreto. Irmãos, vocês já imaginaram o que é uma cova cheia de leões? Já pararam para imaginar? Qual é a sua cabeça para funcionar? Qual é o seu pensamento? Como é que seria, sei lá, descer num poço? A boca do leão do tamanho desse quadrado aqui, ó, vai para te tragar. Aí muitas vezes fala: mas será que ele comia a gente? Aí relato que sim. Eu quero fazer uma analogia aqui. Quando veio a acusação, que veio a certeza, que veio o decreto do rei, até Daniel ser lançado, alguém pode imaginar uma pessoa descendo? Será que você conseguiria se livrar das garras do leão faminto? Porque eu creio que ele deve ter deixado o leão lá com fome lá uma semana, para quando pintasse lá já pulasse em cima, já rasgasse logo. É feio o negócio, mundial. Quem aqui já assistiu aquele filme Entre a Sombra e a Escuridão? Já assistiram? Já? Procura e assiste. Eu só vou dar um spoilerzinho, que eram 2 leões que tinham espíritos imundos. Mas um spoilerzinho: conseguiam invadir a casa das pessoas. Os leões sabiam quem ia atacar. Não era para você. E o resto você assiste. Amém? Só que aí, peraí, não aconteceu a mesma coisa com José? Nosso irmão José no Egito, não do Egito, que do Egito ele não tem nada, mas na presença de Deus ele tem muita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão Naldo,
para Jacó? Era uma coisa simples, porque era o filho da velhice dele, e porque a mulher era estéril. Ele quis fazer algo diferente, mas acende a ira. E às vezes quando nós estamos aí com a cabeça meio, com as antenas meio cruzadas, a gente vai para qualquer tipo de doutrina. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Pera aí, rapaz, se a gente não matar esse cara aí, esse cara vai governar sobre nós, e o negócio vai ser feio. Como é que pode você pegar o seu irmão, vou jogar ele no poço, tá certo que o poço não tinha água, mas eu deixei ele ali, para morrer. Só que aí o remorso bate em alguns irmãos de José, principalmente de Judá. Pode colocar. Não, meu irmão, não. Vou tirar ele daí. Foi vendido como escravo. Não teve uma diversidade aí? Ou você acha que ele foi para o Egito e ficou tudo maravilha? Ainda não. Antes dele chegar na casa de Potifar, ele apanhou, ele trabalhou. Muitas vezes, vou fazer analogia aqui, muitas vezes ele pode ter, Senhor, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa situação? Por que essa adversidade está vindo? Mas você já parou para perceber que tem pessoas que, eu já disse uma vez, que Jesus parece que tem um carinho com algumas pessoas, tanto os da Bíblia, como os que não estão na Bíblia. Alguns anos atrás, teve um rapaz, ele já faleceu, e em uma das pregações ele estava sentado no último banco, ele tinha se desviado do caminho do Senhor, e a pessoa estava trazendo a mensagem, irmão, ele estava pregando uma intensidade, mas uma intensidade, que o povo não parava de glorificar, de dar aleluia, né? O negócio está bom, tá isso, tá aquilo. Mas chegou um momento que ele parou e ficou olhando para lá da igreja. E procura, todo mundo sem entender nada. O que está acontecendo? Ele pede para a pessoa levantar e começa a ministrar na vida dele. Falou: por que você deixa o vento te levar para águas que não são tranquilas? Porque quando o Senhor quer derramar algo na sua cabeça, você tira ela fora. Por que você está dando ouvido ao decreto de métodos e peças? Por quê? Irmãos, esse pregador olha para trás, a tribuna estava cheia, tinha pastor lá, rapaz, que até acordou porque estava dormindo. E ele falou assim: está vendo esse rapaz aqui embaixo? E pegou a Bíblia. Falou assim: esse homem tem tanta intimidade com Deus e com esse livro, que muitos aqui atrás não têm, e está só de fachada. Sabe? É igual você coloca uma faixa aí na frente, quando você coloca um totem, fica lá todo bonitão, mas não tem intimidade na sua aparência. Só que infelizmente entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, e morreu. Por quê? Escutou o que não devia. Quero crer que naquele momento, que a palavra diz que até no seu último suspiro, se você reconhecer que Cristo é o seu único suficiente Salvador, você será salvo. Eu quero crer dessa forma. Quem foi salvo? Pelo passado que ele tinha com Cristo. Então, muitas vezes nós estamos jogados numa cova. Muitas vezes nós estamos jogados no poço. Muitas vezes nós estamos rastejando, igual aquela mulher do fluxo de sangue. É difícil. Muitas vezes nós estamos esperando, igual aquela samaritana, esperando os judeus saírem para eu poder buscar água.
para que minha casa tenha alimento, para que eu possa dar para os meus filhos. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente deixa a diversidade. Eu quero colocar essa adversidade com vento de doutrina que não é de Cristo. Vento de doutrina que não é de Cristo. Bota isso na sua cabeça. Qual é a doutrina de Cristo? Anunciais o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Quando isso acontece? Lembra daquela música do nosso irmão Lázaro, saudoso irmão Lázaro? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é isso? É fácil? Não é fácil. Mas, se você ainda tem aqueles 5 minutinhos de oração, não faz efeito? Agora você imagine você orar 3 vezes ao dia, como foi dito aqui. Como a pastora Alba falou, como a nossa irmã Débora falou, lavando o chão e orando a Deus, dirigindo e orando a Deus, louvando, sentindo a presença de Deus e orando ao mesmo tempo. É coisa de louco, né? Isso se chama metanoia, sabe? É comigo. Isso se chama metanoia. O que temos que fazer, irmãos? Eu anotei aqui. Priorizar a oração. Não esquecer da comunhão, mesmo com aqueles que te ferem, mesmo com aqueles que não vão com a sua cara. Aí você peça para ele ir para dele mesmo. Expressar gratidão a Deus, mesmo nas atribulações. Eu sei que é difícil, irmão, mas temos que expressar gratidão a Deus, porque às vezes, sabe, não tem pessoas que se afastam da sua vida do nada, e você fica se perguntando o que aconteceu. Em vez de você murmurar, dá glória a Deus, aleluia. Nós acabamos de dizer que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele está te livrando de uma prova que você não tem noção. Ele está te livrando de uma situação que você poderia cair nessa cova aqui e os leões te devorarem. Tem um varão que a gente conhece, muita gente conhece, ele tem um louvor que fala que o não de Deus é sim para ele, ele entendeu. Eu quero fazer tal coisa, mas se Deus não falou comigo e falou que não, para que eu vou insistir? Simplesmente orar. Só que você fala assim, muitas vezes eu sinto o abandono do Senhor. O Senhor me abandonou. Será que Ele te abandonou? Tem certeza que Ele te abandonou? Muitas vezes o Senhor só nos observa. Ele quer ver até onde as nossas atitudes vão chegar. Se nós vamos confiar na Sua palavra, ou se nós vamos duvidar dela. Às vezes ele fala pesado, não é verdade. Ou você questiona, ou você adora. É Deus. Ou você vive por fé, ou você vive por razão. Entre a fé e a razão, eu prefiro viver de fé. Sim, Jesus. Entre questionar e adorar, eu prefiro adorar. Não é isso? Só que tem um detalhe. Às vezes a gente fala assim, Deus me abandonou e eu vou fazer por minha conta. Só que a gente cala na oração, tá? Você acha que você não vai não? Eu vou fazer por minha conta e conforme eu vou fazendo, eu vou começando a orar. Senhor, esse negócio aí, né?
podemos alguma coisa? Não, né? Você lembra aqui, ó? Priorizar a oração, não esquecer da comunhão e expressar a gratidão a Deus. Aqui em cima, no começo, um grande problema, um problema sem solução, o auge do problema. Não é parar para pensar que é 3 questões lá em cima, 3 questões aqui embaixo, só que a gente pode transformar isso aí. Foi como eu disse uma vez, outro dia, e eu aprendi com um varão, que quando essas coisas acontecerem, abre lá em João 10, 9. Bom, Diogo, fala para mim, João 10, 9, por favor. Glória a Deus, aleluia. Você vai lembrar do barulho. Aleluia. Glória a Deus. Jesus maravilhoso. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará paz. Glória a Deus e aleluia. Eu entro no nome do Pai, eu saio no nome do Filho, encontro pastagens em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o que Deus tem para você. Ele vai te livrar da causa dos negócios. Ele vai arrancar você desse poço. Glórias. Ele que vai pelejar por você. Irmãos, muitas vezes você pode achar assim, não, Deus não vai me livrar da cova. Realmente pode acontecer que ele não te livrar da cova, mas ele vai entrar junto com você. Aleluia. A palavra diz que um anjo entrou junto com Daniel e fechou a boca do leão e não teve nenhum dano. Eu quero crer, você gosta de brincar, eu quero crer que Daniel fez a juba do leão de travesseiro. Nabucodonosor doido para fazer churrasco de crente. Ou o Sadraque, Mesaque, Abednego, lá dentro da fornalha. Aquece esse negócio aí. 7 vezes mais. Vamos fazer churrasco de crente. Os crentes entrou. Nabucodonosor, peraí. Não foi 3 que nós colocamos? Tem 4 homens lá dentro. Entenda algo, ele não vai te livrar da prova, que isso é para você aprender a ser crente de verdade, mas ele vai estar com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Fique com esta palavra. Que essa palavra penetre o seu coração e que tenha confiança, irmãos, que dias melhores virão. Ah, irmãos, você está doido? Não, a palavra diz que Jesus está indo. Olha, eu estou indo, mas vou preparar os lugares na casa de meu pai, na lindas. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Que vocês tenham uma semana abençoada. E que esse leão aí continue na cova, preso lá, né? E com a pedrinha fechando para ele não sair. Mas se ele sair, lembre-te que Jesus sempre dá ordem aos anjos a obedecer. Glória a Deus, aleluia. Algum recado, Stroma?